O disco dos Paquitos completou 30 anos e o grupo também. Nesse vídeo você vai saber algumas curiosidades sobre os integrantes. O que fazem hoje? Onde vivem? Eles namoraram as Paquitas? Havia um Paquito gay? Todos se davam bem? Eles foram escolhidos de uma forma justa? Eles posaram nus? Quem mostrou a bundinha? Saiba agora aqui no LATV. Olá, bem-vindos ao LATV, eu sou o Léo Cordeiro e o tema de hoje é um remake. Com o tempo a gente melhora e eu descubro mais coisas sobre os vídeos que eu faço. Então, como eu já refiz o vídeo sobre as Paquitas, achei justo refazer também um vídeo sobre os Paquitos. E eu falei na introdução que vou mostrar a bundinha de um Paquito. Pois, se você quiser ver outra bundinha, a minha, siga-me no Instagram. Tem o meu perfil, o Leo_P Cordeiro, e o canal LATV. Além do blog, leonelonline.blogspot.com, que, aliás, eu te aconselho a ver na versão para computador, porque você vai aproveitar muito. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui também e me dê uma forcinha para fazer esse canal crescer. E agora, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje, Paquitos, que vieram depois das Paquitas, mas o nome já existia antes de surgir o grupo das meninas. A Andréia Veiga recebeu o apelido de Paquita quando começou a ajudar a Xuxa no Clube da Criança lá na Rede Manchete. A apresentadora escolheu este nome porque lá já tinha um personagem chamado Paquito, um papagaio de quem a Andréia fazia papel de namorada. Você pode ver um vídeo sobre a primeira Paquita e sobre todas as Paquitas também aqui no LATV, são 2 vídeos. Eu vou deixar o link aqui embaixo, além dos cards aqui no vídeo. Michael Sullivan, que era produtor dos discos da Xuxa, teve a ideia de colocar as Paquitas para fazer coro nas músicas com o intuito de gerar mais empatia das crianças com as canções da apresentadora. E aí ele percebeu que todas cantavam bem. Obviamente, uma melhor que a outra, mas todas eram bem afinadinhas. E em 1989, no programa de aniversário de 3 anos do show da Xuxa, elas cantaram de surpresa para a apresentadora a música Fada Madrinha. Festa, alegria, surpresa. Os olhinhos de todo mundo brilharam. E não foi só de emoção. E resolveram lançar as meninas como uma girl band, que surpreendentemente venderam tanto disco quanto a Xuxa. Ou seja, o primeiro disco passou de 1,5 milhão de cópias. E rapidamente tiveram a ideia de lançar um grupo masculino também. E deu-se início à seleção dos meninos que formariam o grupo dos Paquitos. Mas já tinha 8 Paquitas, o Praga, o Dengue, as 2 Metralhas. O que os Paquitos iriam fazer lá? O Paquito ele vai formar um grupo, né? Vai ser os Paquitos. E eles lá ficam ajudando a gente também. Os meninos foram contratados para formar uma boy band, e não necessariamente para serem assistentes de palco, e também não eram contratados da Globo. Eles firmaram contratos com a Xuxa Produções. A gente viajava e gravavam outros programas de outras emissoras. Que a gente não era contratado todo, né? a gente era contratado da Xuxa Produções. As Paquitas eram contratadas da Globo. Então a gente podia fazer todos os programas de TV. Ainda assim estavam diariamente nas gravações do show e quebravam um galho por lá quando as Paquitas faziam um número musical. Eles também tinham um papel a ser desempenhado no programa. Vários garotos fizeram o teste para integrar o grupo, alguns através de convites, como Robson, que já era conhecido da Marlene Matos e de Xuxa, o Didio, que já conhecia a Índio Matos e foi convidado por Marlene também, e o Marcelo, que teve a sorte de entrar em uma banca de revistas no mesmo momento em que uma das produtoras do show da Xuxa, que fazia a triagem da seleção dos rapazes, passou por lá e o convidou para fazer o teste. E apesar de o Robson ter sido o primeiro convidado para integrar o grupo, o Marcelo foi o primeiro a assinar o contrato. Vamos mostrar agora um gatinho que está fazendo teste para Paquito. Ele tem o nome do nosso primeiro Paquito e ele é o Marcelão. Mesmo meio a contragosto de Marlene, porque ele era muito tímido. Mas Xuxa insistiu em tê-lo no grupo. E ela achou isso sincero e na época me adotou. Você falou, eu quero que ele seja Paquito, entendeu? Que legal! Mas vou te falar que a primeira apresentação eu passei mal. Fui ao banheiro umas 4 vezes. E fazia parte do universo da Xuxa que os seus personagens tivessem apelidos. Então os meninos também receberam seus apodos. Eu acho que nem todos, na verdade. Para alguns o apelido não pegou. Como foi o caso do Marcelo, que eu encontrei informações dizendo que ele era o Celo, mas ele é sempre lembrado pelo nome original. Depois dele teve o Robson, Rob, ou Cláudio, Claudinho. Esse sim ainda hoje é chamado dessa forma pelos seus colegas, mas nenhum apelido pegou tão bem quanto o Egon Júnior, que era chamado de Didio. Só que esse apelido já veio de casa. Ele já era chamado assim desde bebezinho. Mais um alô
para vocês que estão a fim de fazer o teste. Nós temos 4 paquitos, estão procurando o 5º paquito que saiba cantar e muito bem. O último menino que entrou, o Alexandre, que virou o Xande Chiquito. O quinteto foi lançado no Natal de 1989. Agora um lançamento aqui no nosso show, no nosso Natal. Mais que uns 5 super gatinhos. Tídio, Cláudio, Marcelo, Alexandre e Robson. Um presente de Natal. Os meus paquitos! Mas o disco só chegou nas lojas em 1990, ou seja, há 30 anos. Assim como as meninas, eles tinham as suas fardinhas. Aliás, eram 3 versões. Uma de jaqueta preta com detalhes vermelho e dourado, outra de jaqueta branca com detalhes dourados e a terceira de jaqueta branca com detalhes dourados na frente e preto nas costas. Mas a roupa que eles mais usavam, pelo menos no show da Xuxa, era um smoking. Os rapazes gravaram um álbum que, diferente do álbum da Xuxa e das Paquitas, que eram produzidos por Michael Sullivan e Paulo Massadas, o disco deles foi produzido por Aramis Barros e conquistou o disco de ouro, passando da marca das 100 mil cópias. Disco de ouro para os Paquitos! Vocês não sabiam! Bem abaixo do que as Paquitas venderam, e as comparações são inevitáveis, mas eles poderiam ter vendido mais. No entanto, o lançamento coincidiu com o confisco do dinheiro dos bancos pelo presidente Collor. Ou seja, o Brasil estava passando por uma fase muito difícil e o Fernando Collor, que tinha sido o primeiro presidente eleito democraticamente, depois de anos de regime militar, confiscou o dinheiro da população numa estratégia que não funcionou bem, além de ferrar mais ainda com a vida de muita gente. E o disco dos Paquitos iria sair já com uma margem de umas 400 mil cópias, mais ou menos. Mas como todo mundo ficou sem dinheiro de repente, as lojas começaram a cancelar os pedidos. No entanto, eles faziam muito mais shows ao vivo e participações em programas de TV do que as Paquitas. O fato deles não terem contrato com a Globo facilitava a participação em outras emissoras. Então, eles participaram de programas como Milkshake com Angélica, na Manchete, e em vários programas do SBT, como Viva a Noite, Show Maravilha, Show da Simone e Passo ou Repassa. Aliás, eles participaram do Passo ou Repassa mais de uma vez, disputaram a gincana com as Paquitas e com os Angélicos. E em 2016, os marotos, os meninos que eram assistentes de palco do Show Maravilha, fizeram uma reunião e revelaram que todos os garotos, os marotos, Angélicos e os Paquitos, eram grandes amigos e costumavam sair juntos e jogar bola, bem diferente da rivalidade entre eles que era estimulada através da mídia e de fãs na época. Pelo menos 5 das 10 músicas do disco foram trabalhadas. Muito prazer. Muito prazer em te conhecer. A Nova Onda. Acordo bem cedinho e vou à praia ver a nova onda. Vem Dançar Rumba. Tchá, tchá, vem dançar rumba. Escuta o som, vem balançar. Pac Dance. E Como Eu Te Amei. Oh, baby, como eu te amei. Só eu sei. Ou seja, o disco foi bem explorado. A música Nova Onda entrou para a trilha sonora do filme Sonho de Verão e a música Conquistadores do Futuro ganhou uma versão em espanhol também. O Robson ficou no grupo até o final de 1990, ele participou dos filmes Lua de Cristal e Sonho de Verão e foi o escolhido para fazer uma cena de nudez no filme das Paquitas e o Sérgio Malandro. Em uma live com Andréia Sorvetão, quando perguntaram por que o escolheram, ele brincou dizendo que era porque tinha a bunda mais bonita. Eu não ficava muito confortável em público, assim, porque né? você Porque é muito reservado. Putz, é aquela coisa, né? Não tá você e a câmera e aquelas 2 pessoas que estão em cena, né? Gente. Tá uma galera, né? Em 1991, em seu lugar entrou o Yuri Martins. Eu não sei viver sem teu carinho. Oh, Ficou diferente hoje, você pegou sol, tá mais loirinho,
E até o final deste ano, os Paquitos atuaram no show da Xuxa e viajaram com a apresentadora, acompanhando em suas turnês dentro e fora do Brasil. E as gatinhas que são fãs e fanhas, os fãs e fanhas dos Paquitos, se preparem, porque os Paquitos estão preparando o próximo disco, já vão entrar em estúdio, tem cada música linda. Então é bom vocês se prepararem, se vocês gostam. Agora vocês vão poder ouvir a voz do Yuri, do Cláudio, do Alexandre, do Marcelo, do Didio. E aí, como a Xuxa começou a investir muito na carreira internacional, ela e a Marlene já tinham outras prioridades. O grupo dos garotos foi ficando de lado. Em uma entrevista, o Marcelo disse que o grupo acabou por causa do Alexandre e deixou entender que ele e o Xande era o único que dava problemas e que Marlene o fez sair. Os meninos foram passados para a Rede Globo, ou seja, deixaram de ser contratados exclusivamente da Xuxa e se tornaram contratados oficialmente da emissora. Em 1992, o Sérgio Malandro estreou o programa Show do Malandro pelas manhãs, que passava antes do show da Xuxa, e o Marcelo, o Cláudio e o Didio passaram a fazer parte desse programa. Com o fim do show da Xuxa naquele ano, o Show do Malandro também saiu do ar, e então os meninos não continuaram mais como assistentes de palco na TV. Ainda assim, o grupo dos Paquitos se manteve. O Marcelo, segundo o Marcelo, a Marlene Matos permitiu que eles continuassem explorando a marca. E os três, Marcelo, Didio e Cláudio, continuaram a fazer shows e até ganharam mais dinheiro do que antes, porque a equipe ficou reduzida e eram eles mesmos que negociavam os contratos. Os três continuaram fazendo shows e TVs até 1995, quando o Cláudio e o Marcelo estrearam em Malhação. Antes de ser Paquito, Robson já tinha trabalhado para a Xuxa. Seu pai tinha uma empresa de som que fez alguns shows da apresentadora. Ele fez o teste para Paquito a convite de Marlene Matos quando o conheceu nesta ocasião. Da mesma forma, o Didio, que já conhecia Angela Matos, chegou a trabalhar em um dos shows das Paquitas, no Rio Grande do Sul, e depois, a convite da Marlene, ele foi para o Rio fazer teste para Paquito. Apesar do cuidado que a Marlene tinha com as Paquitas, já que eram todas de menor, ela não conseguiu impedir que acontecesse alguns namoros entre as meninas e os meninos. Marcelo namorou a Chiquita Bibi, a Bianca Rinaldi, por mais de 2 anos, e durante 1 ano foi escondido da Marlene. Eu namorei uma Paquita durante 2 anos e 8 meses, durante 1 ano e 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, escondido, a Marlene não sabia. Cláudio teve uma relação discreta com a Pitucha Pastel, a Letícia Spiller. Isso foi dito por ela mesma numa live com a Andréa Sorvetão. Cláudio, a gente deu uma namoradinha, assim, de 2 meses. Mas é um querido, Cláudio, muito querido. E surgiu um boato de que Alexandre e Tatiana, a Paquetita Loura, foram namorados, mas ele negou. Ou melhor, ele nem confirmou, ele não confirmou nem negou. Disse apenas que os dois tiveram muita afinidade. Agora, o que o Xande assumiu é que ele não tinha paciência com criança. Didio foi namorado de Dani Venâncio, ou casado, conforme ela diz. Talvez apenas tenham morado juntos, e o casamento acabou na estreia da novela Pantanal, da Rede Manchete, porque ela foi a protagonista da abertura, onde aparecia No Frontal. Ela disse que foi enganada pela produção, que lhe haviam dito que só mostrariam de lateral. No dia da estreia, as famílias deles estavam reunidas para ver o resultado do trabalho. Aí eu estava casada com o Didio. Aí marcou lá em casa, assim, ia estrear a novela Pantanal. Você chamou todo mundo, a família toda pra assistir, né? Não, os amigos mesmo da televisão. A minha turma da Manchete, a turma dele da Globo. Juntou todo mundo na sala, aquela coisa, a gente morava no Leblon. Aí quando mergulha, eu tava nua, né? Quando eu olhei assim... Mas dá pra ver tudo assim? Dava, menina! Menina, tudo. Não, você sabe aquela sensação assim, a casa caiu? A casa caiu. Apesar da situação embaraçosa da moça, a vinheta chegou a ser premiada como a melhor abertura de novela do mundo. E ganhou a melhor abertura de novela representando o Brasil no mundo. Olha que máximo. No New York Festival e no Japão. Nós fomos premiados como a melhor abertura de novela do mundo. Há um detalhe para quem é de língua espanhola. Uma situação embaraçosa em português, es decir, uma situação vergonzosa que genera moléstia. E agora é o momento de falar de paquitos que não foram paquitos. Paulo César era um contorcionista, um bailarino, que estava sempre no show da Xuxa, que a apresentadora o chamava de Paquito. Isso foi antes de existir o grupo dos Paquitos. Tempos depois, ele se transicionou, ou seja, identificou-se como mulher e fez a transição de gênero. Inclusive, chegou a dizer que fez várias plásticas para ficar igual a Xuxa. Ela é organizadora do Miss Brasil Transex. Isso. Cantora. Que mais? Apresentadora, atriz. Contorcionista.
Não, na verdade, assim, eu, como era contorcionista, então fazia ginástica olímpica com contorcionismo. Então eu era convidado para fazer os programas infantis. Meu cabelo é pouquíssimo, a Xuxa jogou uma praga que eu não tenho cabelo. Você também não tem? Então, por isso, porque eu tinha cabelo. Depois fui imitar, fui querer fazer a cara da Xuxa, ela jogou uma praga, não tem mais cabelo. Mas, enquanto menino, ele nunca foi integrante do grupo dos Paquitos, até porque o grupo ainda não existia. Algum veículo de comunicação usou do fato para fazer sensacionalismo e gerou confusão entre as pessoas que não acompanhavam todos os detalhes da carreira da apresentadora. Outra confusão gerada foi entre os rapazes que trabalhavam no programa Planeta Xuxa. Os papaquitos, que geralmente eram em trio, os assistentes de palco usavam uma roupa bem provocante, ou melhor, eram caracterizados pela falta de roupa. Repare que tem um pá a mais no nome deles. Papaquitos. Um deles, o Gustavo Moraes, posou nu para a G Magazine e foi chamado de Paquito. Tá lá na capa da revista. Antes dele, o Theo Becker já tinha posado nu também e apesar de não ter nenhuma menção aos Paquitos na capa da revista, ele fez algumas fotos com alguns acessórios que remetiam a uma fardinha, deixando bem claro a associação dele com os Paquitos. E detalhe, ele não foi nem papaquito. O Theo era de um grupo à parte, os Fortões, que ficavam no palco junto com as Paquitas. Era até mais próximo de um Paquito, mas não era. Alexandre Canoni era o vocalista. Ao deixar o grupo, ele teve a oportunidade de participar da novela Vamp, mas decidiu se dedicar à música, apesar de ter participado de uma peça ao lado de Ana Paula Arósio, a montagem Um Passeio no Cometa. Xande chegou a gravar um CD, Xande Vem Dançar. Em 1997, ele se tornou evangélico e radicalizou. Queimou em praça pública tudo o que havia conquistado na época de Paquito. E hoje ele vive em Níger, na África, onde é missionário evangélico. E no período de quarentena, devido ao Covid-19 no Brasil, ele participou de uma live no Instagram, feita pelo perfil Aquela Infância, e disse que na ocasião ele foi com muita sede ao pote e que já pediu desculpas para a Xuxa pelo que ele disse naquela época. Cláudio Henrich tentou a carreira de cantor e chegou a gravar um CD, mas se saiu melhor como ator. Estreou em Malhação como o personagem Dado, um professor de judô, e atuou em 3 temporadas. Entre suas novelas estão Uga Uga, de 2000, como O Índio Branco Tatuapu, e na trilogia Os Mutantes, da Record. Cláudio também participou de filmes infantis e apresentou o programa Globo Ecologia durante 6 anos, além de apresentar um quadro do programa Xuxa no Mundo da Imaginação. Hoje em dia, ele está afastado da TV e se dedica ao ensino de judô. Egon Júnior, o Didio, era conhecido como o mais inteligente do grupo. Ao deixar a função de Paquito, ele participou da novela Despedidas de Solteiro. Em 1998, ele apareceu de surpresa no Planeta Xuxa, no dia em que ela se despediu para sair de licença de maternidade. Didio fez faculdade de marketing e se tornou gerente de contas de uma multinacional. Hoje em dia, ele mora na Bélgica com a esposa e os filhos. Marcelo Faustini foi convidado para atuar em Malhação e fez a oficina de atores na Globo. Ele cursou cinema e com o fim das apresentações como Paquito, ele passou a fazer festas de debutantes e disse que ganhou muito mais dinheiro com isso até, mais do que quando era Paquito. Ele esteve no especial de 10 anos de Xuxa na Globo tocando piano e fez algumas participações em programas da apresentadora. Marcelo investiu seu dinheiro em imóveis e consegue gerenciar bem o rendimento sem necessidade de depender de sua carreira de artista para sobreviver. Após a morte de sua mãe, em 2005, ele passou uma temporada em Boston, nos Estados Unidos, onde atuou como cantor e deu sequência à carreira quando voltou ao Brasil. Em São Paulo, fez o espetáculo tributo a Elvis. Robson Barro já namorava havia 8 anos. Ele resolveu deixar o grupo para se casar e passou a trabalhar com o pai, que foi produtor musical de Roberto Carlos. O casamento só durou 2 anos. Os negócios, porém, foram prósperos. Ele montou a agência de produção de eventos em São Paulo. Em 2016, ele participou com o Marcelo do programa Tudo pela Audiência, no Multishow. E em 2018, esteve no programa do Porchat na Record, com o Marcelo outra vez e com o Didio. Em 2020, participou de uma live no perfil do Instagram de Andréia Sorvetão. Yuri Martins foi escolhido como o novo Paquito no show da Xuxa no início de 1991, através de inscrições abertas. Ele entrou para substituir o Robson e se destacou por dançar parecido com o cantor Beto Barbosa. Em 2015, conversou com a equipe do Domingo Espetacular na Record em uma matéria sobre os Paquitos e as Paquitas. O Yuri, corretor de imóveis, sonha em retomar a carreira artística. Quando acordo, te vejo em minha frente. Ele gravou 2 discos e hoje canta em barzinhos na noite de Belém.
E a história é essa, da minha parte é isso, eu fico por aqui. Comente aqui embaixo o que mais você sabe sobre os paquitos, ou se você é um deles. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo. Tchau.